Muito bom dia, estamos de volta Mundial e você chegando com toda alegria para começar esse fim de semana aqui na Vibe Mundial. Né, Val Capelli? Claro, vamos começar bem. Sorrindo e rindo. Muito bem, né? Essa risada característica. Sabe que falam da minha risada também? Sério? Que maravilha. Que coisa, Imagina viu? eu e você rindo. Quanto tempo? Que programa bom que vai ser aqui agora. Amanhã, Dia Internacional da Mulher. Rádio Vibe Mundial fazendo durante toda a semana a Semana da Mulher. Tem chamadas no ar, onde a gente está contando não tanto da história, um pouco da história, mas também falando das mulheres, claro, né? A mulher empreendedora, a mulher mãe de família, a mulher, que né? É realmente o esteio da sociedade, é? Da família e de todo o progresso que nós avançamos. Não é verdade? Sem dúvida E alguma. você, Val Capelli, né? Claro. Cercado de mulheres. Cercado de mulheres, eu tenho uma tenda. Tem. Apesar de ter uma filha só. Exato, mas é uma tenda em casa e é uma tenda no trabalho, né? Porque é só mulher, né? Olha, eu tô pra dizer É que bom trabalhar com mulher? é gostoso, muito bacana. Elas são muito receptivas, são abertas. Gosto também de trabalhar com o homem, ele é mais objetivo, diretivo, mas depende a mulher do que é faz, mais sensível. Né? Depende do temática, projeto que tá exato. trabalhando, não é isso? Exato, elas são mais receptivas, sensíveis, experiência feminina que nós vamos tratar hoje aqui. Exatamente, então nós nessa Semana da Mulher, lógico, né? A gente vai falar da saúde da mulher, na verdade a gente vai falar da metafísica da saúde da mulher e de outras coisas mais, lógico, claro, né? Porque o universo é bem amplo. Prometo, homens, que no Dia do Homem a gente vai preparar um programa especial para você também. Vamos falar do Novembro Azul, dos meninos? Porque não, e tem o Dia do Homem mesmo, eu preciso ver exatamente qual a data, mas tem. A propósito, eu quero justificar o meu harém familiar também. A Valéria, a Gleides, depois no Espaço Ananda, a Cida, a Giovana, tá vendo? Tá aqui com a gente hoje. Claro, acompanhando a nossa rede social, a filmagem, ela que sempre acompanha. Então essa alma feminina sempre permeou o meu trabalho, sempre teve muito próximo, e assim a gente vai dando esse toque feminino de alma essencial no programa de hoje. E como você fala de metafísica da saúde e também fala de cromoterapia, são temas que as mulheres elas têm uma afinidade grande, né? Uma busca maior, uma receptividade. Então você precisa falar para a alma feminina. Você sabe, Samira, na minha faculdade de psicologia, o meu TCC foi sobre a experiência da menopausa. Verdade? Verdade. Eu fiz sozinho, porque eu não conseguia fazer com grupo, geralmente era grupo de 6. E eu acabei fazendo sozinho sobre a experiência da menopausa. E a minha apresentação foi interessante porque eu estava ali com um homem que nem sequer menstruado tinha até então e iria falar do coroar da maturidade até então biológica. Não, meu amor, o homem não menstrua. É verdade, eu vou tanto na alma que eu já... Ele realmente entra no personagem. Continue. Mas olha, sabe que uma das características, eu não sou TPM-ico. Você não é TPM-ico. Mas é andropausa, tem andropausa também. Mas também, olha, vamos combinar, a natureza é generosa para os homens. A andropausa, ela se dá dos 50 anos num declínio de 5% ao ano do hormônio. Nesse declínio de apenas 5% anual é o que define a andropausa. O que acontece na mulher, a menopausa, ela tem um declínio de 100% em 5 ou 10 anos no máximo, que é o período de climatério. Então veja, é um declínio hormonal muito forte. Se a andropausa do homem, se a andropausa fosse como a menopausa da mulher, Samir, o homem ficava pirado. Se ele chegasse no espelho e não tivesse barba para ele fazer, porque o vozinho com 100 anos ainda faz a barba. Ele tem testosterona. Se tivesse uma andropausa que suspendesse a função ovariana, ele chegaria no espelho e não tinha barba para fazer. Ele iria ficar pirado. Tá ali o nosso querido, né? Com aquela barba farta. É o Gabriel, tem uma bela barba. Muito espessa. Você também, ó, Capela. Tá fraquinha, perto da dele. Testosterona tá caindo já. Testosterona já tá fraca. Eu sempre fui meio testosterona, porque a barba nunca foi como a do Gabriel. É cheia mesmo, né? Outro dia ele cortou o cabelo, eu falei, aí, não vai fazer a barba?
não teve jeito, cortou o cabelo e a barba não. Oh, Tânia, é a mulher que cortou o cabelo dele que eu descobri. Muito Ou bem, seja, a mulher sempre tomando a frente, sempre, né? Claro, claro. Eu diria à frente, participando ativamente, criando um ambiente muito gostoso. Nós vamos Isso falar é a força da mulher, né? Essa é a força, de participar, não necessariamente estando à frente, no sentido de ser a única, é parceria, é comunhão. Ela cria os filhos para que os filhos despertem na sociedade, que não façam ela na sociedade, mas que se façam enquanto pessoas, indivíduos sociais. E a força da mulher é realmente de estender ao outro a capacidade dela para que o outro caminhe com suas pernas, se tornam e ela realmente tem a realização. Tanto que quando a Samira, a mulher, nós temos aqui no Metafísico, quando a mulher, Samira, ela acaba tentando se estender ou espelhar no resultado dos outros para autenticar a condição dela, já é um problema emocional, elas têm conflito. Porque ela não pode necessariamente se espelhar na realização de quem ela participa como da vida dos filhos. Os filhos naturalmente se tornam pessoas fortes e vigorosas, centradas nele. E quando as mulheres têm os filhos para autenticar a estima dela, elas estão em conflito. Entendi. Porque ela não precisa de ninguém que autentique ela. Ela é ela. Estamos na fase do empoderamento feminino. Os conflitos hoje são outros. São mulher, outros. Né? E olha, um pouco desse, porque hoje não cabe mais. A mulher tem o seu espaço na sociedade, ela não precisa de quem trilhe ou caminhe esse espaço por ela. Se o homem não vai bem, assume ela e faz ela. Se ele tropeça e cai, ela se levanta e se torna como uma fênix que realmente chega numa conquista maior. E a própria sociedade foi mudando, né? Não tem mais a imagem da solteirona, não, da balzaquiana, exatamente, né? Que existia até poucas décadas atrás, gente. Ontem, exatamente. Parar pra pensar, né? Hoje já a mulher é empoderada de si, ela se garante sozinha, ela faz toda uma vida trilhada em si mesma e para a realização dos seus objetivos, da sua natureza. E ela opta, por exemplo, por ter ou não ter filhos. Exatamente. Ela por não casar mais... ou não casar. Isso. É opção, não exigência social. Exatamente. Antes a mulher que não tinha sua família, seu parceiro e uma dúzia de filhos, não era mulher o suficiente. Era uma largada. Hoje ela São os termos bem da sociedade. Né? Você pode ou não. Sim, não, porque né? Pega assim, e a gente ouvia isso das próprias mulheres, sim, assim, das senhorinhas, né? Tem, não muito tarde, em certas culturas, a mulher, quando ela perde o marido, ela perde o seu status, ela perde os seus bens, ela perde suas conquistas. Nós temos aqui do lado, na Argentina, o Teatro Municipal de Buenos Aires, tem ainda os camarotes onde as mulheres viúvas iam assistir as peças e elas assistiam com uma veneziana, onde o rosto dela não podia aparecer na sociedade. Elas só ficavam ouvindo atrás de um camarote fechado com uma veneziana, para ela não se expor à sociedade. Então, ela não podia se expor, mesmo tendo condições de participar de uma peça de teatro, de fazer parte de um movimento dessa natureza e desse estirpe social, ela não podia usufruir disso numa relação direta. Ela precisava ficar escondida, protegida, como é o luto, né? O luto foi, já por muito tempo, quando perdeu alguém, se fecha numa cor escura, com uma cromoterapia, essa questão mais isolada, dentro desse contexto. E qual é a cor da mulher? É o rosa mesmo? É o rosa. É o rosa mesmo? Sem dúvida. A ternura, a docilidade. Acertaram na questão da feminilidade, nessa natureza feminina. Dentro da cromoterapia é a cor que energiza os órgãos reprodutores femininos, ovário, tubo uterina, útero e mama. E a energia feminina vibra na frequência do rosa. O homem já é mais vermelho e ele é simbolizado pelo azul. O homem é o vermelho? Isso, a natureza masculina e yang é vermelha, a mulher é rosa. Só que o simbolismo da cor azul é para dar uma discrepância à cor da mulher, porque senão fica muito próximo, vermelho e rosa. Então essa discrepância cromática colocou o homem de azul. Entendi. Melhor dizendo, ela não perdeu o seu direito à cor que a representa, nem na cromoterapia. Tá levantando a nossa bola esse cara aqui. Ele entendeu o espírito da coisa, é Semana da Mulher. Claro. Você tem uma série de 5 livros, Metafísica da Saúde. Exato. Não é? Isso. Com o Luiz Gasparetto. Exato. E você tem o Cromoterapia, que tem uma nova edição lindíssima. Isso. O Segredo das Cores. Maravilha. Onde a gente pode falar bastante disso.
O volume, são 5 volumes, né, de Metafísica da Saúde. Eu posso dizer que o primeiro abre espaço com os sistemas endócrino e muscular, que é uma preocupação também. Quando a gente fala de hormônios, eu não estou falando dos órgãos reprodutores, né, diretamente, mas tanto homem como mulher, eles estão em pé por causa dos hormônios. Exatamente, né? O hormônio masculino, o testosterona, feminino, estrogênio, estrógeno ou progesterona, também o progesterona, e depois tem uma série de glândulas endócrinas, além das gônadas, assim denominado, testículo no homem e ovário na mulher, denomina-se como gônadas, que produzem os hormônios responsáveis pelas características e funções do organismo, caracteres masculino e feminino. Né? O hormônio estrógeno é responsável pelo caractere feminino, pela natureza feminina, por essa conquista, essa força de se lançar. Então o estrógeno é bem a alma feminina. Mulher estrógena, guerreira, que se lança na vida, que vai em busca dos seus objetivos, né? Bem representada por Anita Garibaldi. Se Garibaldi não fica, se ele dá um perdido, ela vai até a Espanha pegar ele. Vem cá me assumir, que história Choquei é essa? Agora. Uma mulher estrógeno. Estrogênica, né? Estrógena. É aquela mulher que realmente vai atrás. Você sabe que biologicamente tudo é isso mesmo, Samira. É assim. Na fase da fertilidade, o hormônio estrógeno está em alta. Então a mulher tem um comportamento que é até apelido estrogênico. É o momento em que ela está fértil e ela vai buscar o seu parceiro, ela vai em busca realmente, biologicamente, da cópula para a reprodução, biologicamente, mas emocionalmente ela está assim mais disposta, mais altiva, mais impulsiva, mais conquistadora. Então a mulher empreendedora, a mulher mais conquistadora, pode até ser denominada como uma mulher estrógena. Olha, isso vai até que fase, mais ou menos? Não, em cada ciclo. Em cada ciclo, porque seria o período de fertilidade. Então logo ovula, uns 10 ou 12 dias depois, ela está na fase estrogênica. Depois tem o progesterona, uma fase em cada ciclo. Ou seja, a mulher ela vive assim, nesses altos e baixos, numa frequência. A cada ciclo. O homem, ele só é testosterona. A mulher, ora ela é estrogênica, ora ela é progesterônica. Então ela varia o humor. Uma hora ela é conquistadora, bora lá, a gente pega e faz, dá cá que eu faço, não deu conta, faço eu. E em outro momento ela é mais acolhedora, que é essa natureza progesterônica. Ela é mais envolvente, ela é mais, vem cá, conta comigo, vamos lá, tô contigo, tamo junto, tá? Então, parceira. Então há momento que ela é mais parceira, pode se associar a um comportamento progesterônico. E há momento em que ela é mais guerreira, pode se associar a um momento, um estado emocional estrogênica. E esses altos e baixos que fazem parte da vida dela também é totalmente natural. Sem dúvida. E é saudável. E é saudável, a natureza feminina. Ora, ela tem uma busca por novas conquistas, ora, ela tem um estado mais envolvido com o que está em torno. Aceite. Aceite. Aceitar é a fase progesterônica. Tá. Aceite, envolva-se, acolha, abraça. E ela tem um período progesterônico a cada ciclo. É mais fácil aceitar. É mais fácil ela realmente acolher, se envolver. Agora, cai fora, vai em busca, seja você. Se deu, se não deu, vai para fora, vai para outra, faça a sua parte, que é o espírito estrogênico. Entendi, gostei disso. Gostoso, mulher estrogênica e progesterônica. E o homem é sempre testosterona. Sempre a mesma. Olha, você aprendeu o botão. Sem graça isso? Claro. Quem é que reclama da rotina? A mulher para com o homem. Você ouviu uma reclamação de um homem? O homem fica tranquilo, né? Sim, o homem, quando ele tem uma relação, ele estabiliza, ele é sempre aquele jeito. Raramente você vê o homem falar, não aguento mais a rotina está acabando comigo, é sempre a mesma coisa. Ele gosta da rotina, normalmente. Ele se acomoda. A mulher não, ela está sempre naquele dinamismo, então ela está tentando mudar as coisas, melhorar, ela está sempre naquela natureza inovadora. Mulher em casa você não vê parada, né? Exatamente, a casa anda, as coisas acontecem, ela revira e tal. O homem é aquela estagnação. E olha, detalhe para o homem na época do Novembro Azul, que a gente vai falar o dia do somente para eles, né? Mas olha, é assim, encontrou o jeitinho dele, é sempre igual. Agora a mulher é uma caixinha de surpresa. É uma aventura viver com uma mulher, então.
Sem contar na fase TPMica, né? Eu ia te perguntar da TPM, aí, né? então a variação é impressionante, né? Porque aí é aquele rompante, né? Mas por que o homem não direciona para o entendimento disso? Você sabe que os sexólogos dizem, porque eu estudo muito o fenômeno, tem até Amor Sem Crise, que é o relacionamento. Os sexólogos, eles dizem que os homens que tiveram irmãs sabem ou são mais hábeis para se relacionar com suas parceiras. O mesmo ocorre com as mulheres que tiveram irmão, são mais compreensivas e mais fáceis para lidar com o sexo oposto, com a natureza masculina. Então essa habilidade desenvolvida a partir dessas variantes das irmãs, que é aquela coisa, né? Maninha, você vai hoje? Ah, vai te catar, deixa eu quieto. No dia seguinte, sai, não fala, pô, peraí, que irmã você não vai me levar? Como assim? Né? E na fase TPMica, leva uma surra porque não convidou. Você quer ver Na verdade é tudo muito rápido mesmo. De um dia para outro, né? Você sabe quem fica doido com isso? O pedreiro. Não, é verdade. Ele vai lá fazer a obra dele, ele vai com o radinho lá. E ele não ouve a vibe mundial. Não. Se ouvisse a vibe mundial, ele agradaria todo mundo em volta. Ele ouve aqueles rádios nada a ver, aquelas coisas no último volume. Aí a vizinha lá, ouvindo aquela sonoridade que ela não gosta, depende o hormônio que está regendo ela, que ela vai se dirigir ao pedreiro. Quando fala que está virada para a lua, é outra coisa, é o hormônio. É o hormônio. Então, se ela está, por exemplo, progesterônica, ela diz, seu Joaquim, baixa o rádio, seu Joaquim, ouve a vibe mundial, é alto astral, você fica se poluindo com essas coisas, progesterônica, né? Ai, se ela tá meio que TPM, olha, se não pôr nos 95,7, eu vou desligar esse rádio, hein? Agora, e o papo é bem assim mesmo, né? O tom de voz. Então, e se ela tiver TPMica? Ela já joga uma carriola de concreto. Vai embora! Não quero você aqui hoje. Uma com essa rádio maldita de perto de mim. Nossa, é verdade. Oh, meu Deus. Estamos batendo um papo tão gostoso. Muito bom, né? Não precisa nem preparar a entrevista aqui. Aí aqui nós temos o volume 2, que eu diria até que é um complemento. A gente começa a falar do sistema endócrino, a gente fala dessa montanha russa que é a mulher. Exatamente. Né? Aí a gente vai pro sistema circulatório, urinário e reprodutor, que é o volume 2. Exatamente. Não adianta falar de mulher e não falar de todos os sistemas. Sem dúvida. Do relacionamento, que é o reprodutor. Aliás, o urinário, perdoe, o urinário. Como que é? Vamos falar de metafísica, né? O endócrino, é tudo isso que você falou? Exato, a influência hormonal. Isso nos hormônios femininos, mas é claro, né? Nós temos os hormônios da hipófise, que é o senso de realidade, que é quando você realmente tem uma concepção de realidade e planeja a sua ação na realidade. A tireoide, as tireoxinas, que são os hormônios tireoidianos, que é essa ponte nossa para o mundo, onde a gente vai lidar com as situações do meio, conquistar o nosso espaço. Tanto problema hoje de tireoide, principalmente o hipotireoidismo. Sem dúvida, ou seja, as pessoas ficam trancadas nela e não se lançam na vida para conquistar a parte que lhe cabe nesse mundo. Hipotireoidismo, metafisicamente falando. E a ansiedade, então, quem sai pulando igual pipoca para todo lado e não chega em lugar nenhum, metafisicamente causa o hipertireoidismo. Ou seja, a aceleração do hormônio equivale à aceleração do trânsito do meu objetivo. Eu quero conquistar para ontem, quero para agora. Já é muito tarde. Então essa ansiedade exacerbada associa-se a uma elevação do hormônio tireoidiano. E como nós já falamos, as gônadas, que esses hormônios todos da natureza feminina. Que loucura! Você viu? O ser humano ele é regido por uma série de estados neuroquímicos que vão para uma área de estudo que chama-se, Samira, a psiconeuroendocrinologia, que seria quais os sentimentos ou as emoções derivadas dos hormônios. Então você tem uma classe típica, uma classificação que o teu endocrinologista fala, você anda muito deprimido, os hormônios tais estão em baixa, por causa deles você está muito ansiosa, deprimida, tal. Para a metafísica da saúde, esse estado ele precede a variação hormonal. Por eu me sentir triste, derrotado, reprimido, eu vou influenciar nos hormônios tireoidianos que vão diminuir a sua produção. Então, para a metafísica da saúde,
A emoção vem antes e a somatização hormonal vem depois. Para a endocrinologia, os comportamentos e estados emocionais são decorrentes das variações hormonais. Uau! Mas, enfim, não importa quem veio primeiro, o importante é que até a endocrinologia compreende que existe uma emoção associada aos hormônios. Seja antes, como diz a metafísica, ou depois, como diz a clínica médica. E o importante é que hoje a medicina está acordando para isso, Tá. né? Ela não está deixando de olhar para as emoções quando vai fazer um tratamento. Sem dúvida, principalmente endocrinológico. Você acorda como? Passa o dia que jeito, briga com quantas pessoas, discute em quantas horas, a que tempo do dia. Aí, doutor, olha, acordo fuzilando e termina com todo mundo assim, derrotado. Então ele fala, poxa, um nível de hormônio muito alto pode estar causando essa exacerbação. E aí ele vai e pede uma taxação. Então taxa tal hormônio. Então o endocrinologista, você vê, ele pergunta como é que você se sente, como é que acorda, como é que dorme. Você nem sabe por que ele está perguntando, na verdade. Ele quer ter um parâmetro de qual glândula ele quer taxar o hormônio. Porque ele vê pelo seu comportamento que está faltando ou está demais um hormônio. Na concepção metafísica, esse estado seu está interferindo no corpo e está te deixando com os hormônios alterados. Entendi. Aí quando você falou que o urinário é dos relacionamentos? Do relacionamento, parceria, o amor. Sistema urinário é bexiga? Bexiga e rim. Bexiga e rim, só. E bexiga, somente esses dois. Então quais são as características desses órgãos? Eles associam como nós lidamos com nossos envolvimentos amorosos, seja fraternos familiares, seja, por exemplo, sociais. Então quando você tem problema de relacionamento, esse problema de relacionamento pode, segundo a metafísica da saúde, somatizar alguma alteração funcional dos rins, tá? Ou ter uma alteração de bexiga. Porque pela metafísica da saúde, é interessante, Samira, é assim, é como se o órgão fosse o departamento dos talentos. É como se o talento do nosso ser regesse o bom funcionamento do órgão. Então vamos aos rins, é o talento de se relacionar, de conviver, de estabelecer parceria. Veja, o feminino é de ser dócil, amável e integrador. O urinário é realmente saber se relacionar. É saber sair do seu planeta, do seu mundo e migrar para o mundo alheio. É integrar as diferenças, é saber compartilhar seus objetivos, compartilhar suas conquistas, dividir tarefas e tudo mais. Então quem tem habilidade de relacionamento tende a ter saúde renal. Quem tem dificuldade de envolvimento, de relacionamento, tende a somatizar, segundo a metafísica da saúde, problema urinário. Entendi. Então a pessoa, por exemplo, está sozinha, sofreu muito no amor, aí ela começa a namorar, tem uma nefrite, aparece um cálculo renal. É quando começa. Porque aí retoma tudo que eu já sofri no amor, quando eu apostei no colo dele, o que eu sofri com ele, e aí eu retomo a esfera do relacionamento e vem aquela carga emocional, já sofri muito, será que vai dar certo dessa vez? Será que vou ser feliz agora? Então essa bagagem nociva que ela arrasta nas suas relações, abre o baú de vou me relacionar de novo, e aí esse baú está poluído com o que eu sofri. Entendi. E aí vai somatizar uma doença, que é tratada, cuidada, e vai sair do ser. E quando surge, cada tipo de problema que tem, cada doença que dá no órgão, é relacionado a uma área, da vida? Que exigem o nosso talento, que exige uma qualidade nossa. Por exemplo, pedra nos rins é uma coisa, bexiga caída é outra, um cisto no rim quer dizer uma outra coisa. Exatamente, sempre associado a um cisto. Então aquele meu medo de sofrer, o meu medo de me entregar e me dar mal. Mas ele calcificou ali. Ele calcificou, então fica sempre uma barreira. Eu me dou, mas não por inteiro, fico sempre com o pé atrás. E aí eu vou criando uma condição energética, primeiro emocional, depois energética, que desorganiza o órgão ou cria uma cristalização. E logo você somatizou uma pedra. E tem a ver o lado direito e o lado esquerdo? Tem, no estudo da neurociência tem. O direito equivale ao hemisfério esquerdo. O hemisfério esquerdo é da lógica, da razão. Pelo taoísmo, representa o lado yang. Né? E esse lado yang, ele vai reger o lado direito do corpo. Então é o lado yang da minha expressão, manifestação, execução. É eu para com o mundo, lado direito. Então vai lá, rim direito. Como eu me dou para o meu amor. Como eu me dedico para quem é meu parceiro.
Como eu me relaciono em família com as pessoas mais caras. Rim direito. O rim esquerdo, que equivale ao hemisfério direito do cérebro, que seria o lado mais criativo, artístico. Ele rege o lado esquerdo do corpo. Então, aquilo que no hemisfério, pela neurociência, ele associa-se ao yin, que são aquelas coisas criativas, artísticas, ele no lado esquerdo do corpo é o que eu recebo. Então, é o que eu acolho. Como é que o meu amor me trata? O que eu vou receber desse amor? Vai valer a pena? Será que eu vou ter felicidade? Será que lá na frente vou ter um retorno que vale a pena tanto investimento? Ou vai ser como antes? Aí vem a alteração no rim esquerdo. Que incrível então, isso! Então o esquerdo recebe, o direito dá. O lado esquerdo é para comigo, o lado direito para com o mundo. Fantástico. Muita coisa, né? Gente, é pra ouvir de novo esse programa, viu? É esse? Não é assim. Claro, falando de coisa assim, lado direito, esquerdo, tava até mudando aqui as horas. Não é? Acabando o primeiro bloco. Já? Como a gente fala? Nós nem falamos ainda da mulher, Nossa. Não, falando do produtor feminino. Não, mas calma, tem um outro bloco. Tô me sentindo Temos falando um mais. outro bloco. Ainda Vamos lá. bem. Telefone de contato, Val Capelli. 11 São Paulo, 5072-6448. Repita. 5072-6448. Quando você tá aqui na Vibe Mundial agora, você trocou de horário? Troquei Você voltou com um novo horário, Exato, às 18h30. De quinta-feira. bom. Às quintas, 18h30. Sim. Claro. Intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com Val Capelli nesta Semana da Mulher. Estamos de volta hoje num papo super gostoso aqui no Mundial e Você, com Val Capelli. Delícia, né? É sempre bom conversar com Val Capelli, porque a gente se diverte, né? É verdade. E bate papo, a gente não faz uma entrevista, é um talk show. Isso aqui. É um talk show, que delícia. Isso aqui é um talk show chique, agora ficou chique, né? Agora ficou, hein, Não Samira? é? Olha só que delícia. Val Capelli, vamos repetir que tem gente que não pegou. Quando que você está aqui na Vibe Mundial? Quintas-feiras, às 18h30. E depois eu transmito nas redes sociais, mas ao vivo, na Vibe Mundial, somente às 18h30 de quinta-feira. Próxima viagem é pra onde? Pra Foz do Para Iguaçu? Foz do Iguaçu, as cataratas do Iguaçu. Quando? Vai ser o dia 1º de maio. Tá pertinho Tá também, é no pertinho. feriado de 1º de maio. Exato, Samira, quando as águas caem nas quedas, elas se oxigenizam. O ser humano precisa aprender nos tombos da vida, renovar sua energia e não ficar com mágoa e ressentimento. E essas olha o sujeiras que a recado. gente carrega precisa ser limpa dos tombos, você ressurge como as águas revigoradas. E quando a gente olha para as cataratas, aquilo vem com uma força tão grande, que a gente tem que começar a perceber que a gente também é água. Exatamente. E 75% água? 75% do ser humano é água. Então como é que a gente lida com isso nas nossas emoções? Lá, Água e pelas emoção. cataratas, muita emoção, sentimento. Você faz dinâmica lá? Faço, tem workshop em cada passeio, faço uma analogia, faço uma trilha com os índios, com o índio, e falando sobre as armadilhas da tribo que usava para caçar, e eu faço uma analogia, o que isso representa na nossa vida cotidiana, o que a gente aprende com aquilo. Muito legal. Quem quiser mais informações, lá no Espaço Integração Ananda, 5072-6448. Exatamente. Certo? Tudo anotadinho. Com certeza, inesquecível. Val Capelli, vamos falar um pouquinho do sistema reprodutor, Vamos. né? Feminino, que é bem... Feminino, né? Vamos falar das mulheres, né? Isso. Mulheres são diferentes de homens. Sem dúvida, você vê as questões hormonais, né? Já Tem começa por aí. características muito próprias dela, então, são natureza feminina. A afetividade da mulher, por exemplo, Samira, se a mulher, ela estanca o seu envolvimento, se ela fala assim, não quero saber de um filho, não quero saber o que aconteceu com ele, nem me fala o que houve na escola, ela fica doente. Se o pai fizer a mesma coisa, não me vem com as suas histórias, ele fica ótimo. Porque de repente, se a mulher estanca a interação, ela sofre? Porque a natureza feminina é integradora. E vou dizer uma coisa a você, Samira, e para as mulheres que estão nos acompanhando. O grande desafio da mulher é descobrir a tênue linha entre se envolver e se meter. Ela precisa se envolver. O que o professor te falou? O que o seu amiguinho fez? Ela se envolve. Mas ela facilmente passa para outra linha do se meter. Eu vou lá tirar satisfação, eu quero ver ela falar comigo, vou pegar aquele amiguinho, vou falar com a mãe dele, pronto, já se meteu. É verdade. Mas se envolver a natureza feminina, se meter já é um excesso, não faz parte do envolvimento, e cabe a ele. Ela pode instrumentalizar, procura a diretora, chama a professora, mas ela não se mete num sentido direto. Então a tênue linha, que é o grande desafio feminino, é se envolver e não se meter.
Ah, eu me envolvo com meu amor, está passando dificuldade, como é que eu posso ajudar? Não se meta. Se envolva, poxa, a tua dificuldade, eu entendo, posso te dar uma palavra amiga, um momento de carinho para você ser mais forte? Tô nessa com você, agora não vou fazer o que cabe a você. Não deve, né? Nem deve, até para não entrar num conflito da sua natureza E feminina. muita mulher acaba fazendo isso. Por isso que o exagero do se meter, que é, perdeu a tênue linha. Você viu a rede social? Vou Deixa, pedir a não tem Giovana problema. que, né, diminua, Você já por postou, exemplo. Giovana, na rede social? Tá vendo? A postagem é assim? Aqui é rápido. É, Mulheres, né? Mulheres, Coloque tá vendo? mulheres para trabalhar com você, que às claro, vezes é assim. sem dúvida, a coisa tem esse envolvimento, Né? tem essa coisa, e elas vão logo caminhando. Quais os maiores problemas que as mulheres enfrentam em relação ao aparelho reprodutor? Olha, nódulo mamário e cistos de ovário, creio ser assim as doenças mais frequentes. As jovenzinhas têm muito micropolicísticos, Isso mesmo, né? exatamente. Que eu acho que representa 75% das causas da infertilidade feminina. Verdade. É, na faixa dos 20 aos 30 anos praticamente. Eu É um número tive, muito mas elevado. bem na adolescência mesmo. É, o ovário policístico representa, porque a ovulação é como se formasse um cisto, porque a maturidade de um óvulo, ele vai formando uma bolsa para amadurecer até que rompe o folículo e o óvulo maduro já é liberado para a tuba uterina. E se não ocorre a ovulação, ele acaba cristalizando, então ficam micros, né, são micros cristalizações que o corpo poderia aderir, poderia eliminar, dissolver, mas fica ali atrapalhando a ovulação, interferindo nas paredes ovarianas. E o que representa? Samira, antes de falar da metafísica da doença, muito importante, o ovário, metafisicamente, é a capacidade criativa da mulher, de responder com criatividade ao que se passa ao redor. Quando ela se vê numa sinuca de bico, ela logo é criativa. Já sei, vou ligar para não sei quem, vou fazer tal coisa, vou proceder assim. Esse é o potencial criativo. Diante de uma adversidade, eu vou especular uma possibilidade de sanar. Isso é talento da mulher associado ao ovário. Quando existe um cisto, eu bloqueio. Por que eu vou dar ideia se vão me execrar? Também não vou ajudar a dar alternativa, porque se não der certo, vão me pegar para Cristo. Nesse momento, eu bloqueio o meu potencial criativo e acabo criando uma capa de retenção que vai machucar o ovário, criando esses cistos ovarianos. Tá claro até aqui? Outra questão que eu falei, que é mamária. Eu falo praticamente da afetividade feminina, da ternura, isso é muito mamário. Aliás, o símbolo mais associado à feminilidade são as mamas. Assim como o homem é fálico, é mêmbrico, a mulher é mama. Que é realmente a identidade feminina que representa no seu emocional. Então essa natureza mais de estender o afeto, de dedicar o carinho, de mobilizar o que sente. Quando há um nódulo mamário, é porque ela tem bloqueios nessa manifestação do sentimento, nessa natureza feminina. Então, bloqueou a natureza feminina, criou cistos ovarianos. Desculpa, mamas. Nódulos mamários. Isso, perfeito. Então, os nódulos mamários... Não necessariamente o câncer de mama, são nódulos. São nódulos. Ele torna-se cancerígeno quando ela mudou muito essa concepção afetiva. Olha, é assim... Uma barreira amorosa, se você ultrapassa, você vai descobrir a pessoa legal que ela é, carinhosa que tem dentro dela. Quando é uma barreira quase intransponível, que assim, matou, perdeu, se distanciou muito do potencial amoroso, terno, afetuoso, seria mamário. Aliás, maligno, né? Maligno. Um tumor é benigno quando as barreiras impedem dela ser de pronto, de se jogar de pronto. Torna-se maligno quando ela matou ela reprimiu tanto que ela deixou de se doar. Não faço por amor, faço por obrigação. Mulheres, Amem. olhem-se. Claro, joguem-se. Amem e olhem o que está acontecendo ao redor, mas olhem com amor, né? Com afetuosidade, com... Quebra esse bloqueio. Exatamente, porque dissolver esse bloqueio, se alguém não fez jus, perdeu por não merecer. Este momento vale a pena para eu viver ele, dando o meu melhor e me jogando.
se joga a mulher. E é uma coisa que os nossos atos, né, a forma como a gente lida com as coisas do dia a dia, lida com os relacionamentos, que vai ditar isso, né? Exatamente, que vão criar marcas que abalam as emoções e somatizam no corpo, segundo a metafísica da saúde. É incrível isso, né? E os problemas uterinos? O útero representa a natureza de ser, o jeito dessa mulher. Que mulher é você? Essa natureza uterina, ela está correlacionada, sempre eu digo metafisicamente, que esse é o estudo da metafísica, ao útero. É como se assim, nós nascemos habitando um útero, que tomamos de empréstimo, nos é cedido. Nossa primeira casa existencial é uterina. Depois, a mulher tem o útero, que representa a casa dela mesma, que ela até cede numa gestação, para que seja a casa de um ser, mas é a referência desse ser. Que mulher é essa? Brincalhona, descontraída, solta, arrojada, ou simplesmente observadora, que não tem que ser arrojada, observadora, mais introspectiva. Que mulher você era quando seu útero é machucado com algumas alterações, fibroma, mioma? A pergunta é: que mulher você era que deixou de ser? Que mulher você, quando era menina, jovial, e você depois, às burdoadas da vida, reprimiu aquela mulher e se tornou outra mulher? Essa pergunta, ela é fundamental para achar o eixo natural da mulher que apresenta uma somatização uterina. Quando moleca, por exemplo, ela era muito atirada com os meninos, depois se tornou menina, viu que levou umas bordoadas, teve aquela seleção toda, ela reprimiu. Então ela se tornou outra pessoa. Ela perdeu aquela essência natural dela. Então volte a ser uma mulher bem posicionada. Escuta aqui, se vocês não fazem, faço eu. Que história é essa? Então se posicione daquele jeito. Se ela era uma menina observadora, quietinha, mimosa, e de repente ela fala: se eu não falar nada eu fico para trás, ela se tornou a grilo falante, né, toda expressiva, ela mudou a natureza dela. Então essa mudança de natureza, ela vai afetar metafisicamente o útero da mulher e a próstata do homem. E num determinado momento da vida pode surgir a manifestação. Pode ser um mioma, exatamente, pode ser um fibroma. Olha um exemplo, eu sempre fui assim, tagarelo nas minhas primeiras séries de colégio. Eu vivia lá na sala dos professores, na diretoria, mas não porque era traquino, era expressivo. Então era tão comunicativo que a pessoa falava: vai lá pegar o giz no quadro lá, vai pegar uma água pra mim, que era todo serelepe. Aí eu fiquei gago, tive um trauma e comecei a gaguejar. Aí como gaguinho, imagina, nem um presente saía, porque imagina falar presente gaguejando, não sei. Aí emudeci. Só que essa natureza minha comunicativa, expressiva, quando eu superei a gagueira, que foi dos 14 aos 18, eu voltei a me comunicar, eu voltei a expressar. E olha aqui, entrevista eu tô fazendo, só eu tô falando, às vezes eu me sinto um grilo. Mas entrevista é isso, cara. Vai! Olha, então essa comunicação, se eu continuasse reprimindo minha natureza comunicativa, eu teria à frente um problema prostático. Mas eu retomei a natureza, superando as dificuldades, voltei a ser expressivo. Então a questão é se analisar. O que eu fazia, como eu era e como eu estou agindo agora. Exatamente. Eu estou fora da minha natureza? Exatamente. Olha para trás. Isso, para comparar. Porque é claro, eu ficava brigando, jogando na terra. Agora não, eu vou para uma academia, eu sou mais sinestésico. São diferentes. Claro, a gente amadurece a natureza expressiva. Então, por exemplo, eu tenho mais tendência para uma academia ou para natação, não para yoga. Ou eu tenho mais uma tendência do yoga e não para musculação. Essa tendência são as características naturais. Quando você resgata isso, respeita isso, claro que eu gosto de yoga, mas faço também uma musculação porque preciso, mas eu aceito que a minha natureza é observadora, não tenho conflito com isso. Mas se eu fizer disso um conflito, metafisicamente eu vou machucar o útero. Uau! Tá vendo, meninas? Se olhem como vocês são e aceitem e se empoderem desse jeito. É só a gente ver a lista, né? Olha pelo Pérola Byton, por exemplo, quanto de mulheres que passam lá por atendimento e grande parte por problemas de mioma, de cistos, disfunções hormonais.
E olha, estou trabalhando num texto, num artigo sobre o câncer na visão metafísica, que deve estar publicado no meu site, nas redes sociais, na próxima semana, mas eu já fechei ele, estou só alinhando o final, porque o câncer ele tem muito isso. As células, elas se multiplicam ativando certos genes que não seriam ativos normalmente. Então essa ativação de genes que não seriam ativados na regeneração celular, formam os oncogenes. Então, vê o que eu estou falando, o potencial da mulher é esse. Se por alguma situação a mulher ativa outra condição dela, e não essa natural dela, é como se as células então lessem isso na mente e aprendessem o quê? A ativar pontos que não são naturais do DNA, dessa natureza toda celular. E aí você tem uma proliferação de células que ativaram genes que não eram para ser ativados no crescimento desenfreado de uma formação tumoral. A negatividade faz isso, né? A negatividade, a mágoa, o ressentimento, a não conexão com essas coisas. Porque a gente renova as células de tempos em tempos. Isso. Né? Diz que a cada 10 anos nós somos outra pessoa. Outra, tem células que se reproduzem diariamente, semanalmente. Sim, outras levam um período maior. É basicamente assim, na falência biológica as unhas ainda crescem, por exemplo, quando você vai fazer transplante de um órgão, tem órgãos que tem uma vida ainda para ser transplantado de 10 horas, 15 horas. Dá para saber, né? Exatamente. Esse é o tempo de regeneração celular. Então, a cada momento estão regenerando as células dos seus tecidos. E por que você não regenera as células perfeitas, organizadas? Porque você não retomou aquela origem. Você não retomou aquela essência do seu ser. E aí você alterou o DNA, que vai ativar processos que não deveriam ser ativados. Amor nesse coração, gente. Claro, e resgate o sentimento. Porque mulher também é coração, né? Sem dúvida, muito coração, muito afeto, muita ternura, né? Não é? Claro. Menopausa. Então, você fez aquele TCC, né? Sim, você sobre a menopausa. Então, o período de menopausa, né? Como que a mulher deve lidar com esse período? Primeiro porque tem mudanças no corpo mesmo. Sem dúvida. Mas se a mulher ela já vem num tratamento e numa consciência. Uma consciência, num comportamento, essa é bem rara. Né? Exatamente. Ela passa por essa fase numa boa. Quase assintomático, ou com mínimo de sintomas de observação. É assim, Samira, eu fiz um curso Menopausa Sem Crise, baseado em tudo isso. Uma universidade americana levantou 23 sintomas do climatério. Climatério é a transição entre a redução da função ovariana para a suspensão definitiva que menopausou. Nisso se tem um período de 10 anos, 6 anos, que é o período de climatério. Tanto que a mulher fica 2 anos sem menstruar, menstrua depois de 2 ou 3 anos, porque ela está no climatério. Ainda não houve a suspensão funcional definitiva. E nesse período de climatério é quando começa a ocorrer os sintomas. E os sintomas são muito interessantes, porque existe um hormônio na hipófise que chama-se folículo estimulante. Ele estimula a ação folicular a produzir os hormônios femininos, estrogênio e tudo mais. Então, quando há uma baixa desse hormônio, o folículo estimulante ativa. Só que não tem um efeito feedback dos hormônios. Ele não recebe um sangue que tenha na corrente sanguínea o hormônio do ovário. E ele pulsa mais, e ele estimula mais, como se ele gritasse: ovário, eu vou, produz hormônio. Só que além de ser folículo estimulante, esse hormônio, ele aquece, ele é responsável pelo aumento da temperatura corporal. Então a alta desse hormônio seria, vou fazer uma aspas, um grito hormonal para que o ovário volte a produzir hormônio. Só que ele não vai voltar. Ele está ali, ativo, né? Como quem diz, olha, vamos trabalhar. Vamos trabalhar, cadê teu hormônio, cadê o teu expediente? Só que isso acontece uma outra coisa. O córtex da suprarrenal produz hormônios equivalentes. Mas o córtex da suprarrenal só é ativado a produzir os hormônios equivalentes se houver uma demanda, uma solicitação grande sem resposta do ovário. Entendi. Então, os fogachos, que são esses sintomas, é na verdade um grito hormonal para que haja um rearranjo corporal. Só que isso, metafisicamente, é assim: aquela condição mais voraz, mais aquecida, realizadora, executora, como é que está na trajetória dessa mulher? Ela entra na menopausa como uma pessoa presente, com seu magnetismo pessoal, com seu calor humano?
os fogachos vão ser quase imperceptíveis. Ou ela entra realmente baixando a sua bola, segurando seu facho, se colocando para trás, retraindo na sua vivacidade. Se ela entrar assim na menopausa, os fogachos vai se torná-la quase disfuncional. Serão vários durante a noite, quase que dezenas ou centenas durante o dia. E aí precisa dar reposição para reequilibrar. Mas cada sintoma da menopausa, Samira, representa um tipo de característica que a pessoa, ao longo de sua vida, não manifestou. Entendi. E aí na menopausa, que seria essa maturidade biológica, isso vem à tona. Uau! Com sintomas. E dá para passar pela menopausa tranquilamente. Sem crise. Como tem mulher falando, me sinto até culpada, porque eu vi todas as minhas amigas e tias sofrendo, eu não senti nada. Ela estava com isso, o equilíbrio. Exatamente. Eu encontrei na minha pesquisa, porque quando eu fiz o TCC, fiz várias pesquisas, e é curioso que tinha uma mulher que ela falava assim, a colocação dela era: eu passei pela menopausa até com culpa, porque eu não sentia nada enquanto as minhas amigas sofriam. Tá bom, como é que foram os seus relacionamentos, as mudanças na sua vida? Falei, olha, eu tive 2 relacionamentos, tive 2 casamentos, e você sabe que eu durmo com os 2 homens na mesma casa. Eu falei, como assim? Que casamento é esse? Como é que você fez a transição? Aí eu fui entender. Ela fez a transição tão bem que o ex-marido, pai do filho, quando vinha visitar o filho e não podia ir embora, ficava lá com o filho. E ela deu tanta segurança para o marido dela atual que não gerava nenhuma insegurança, nenhum conflito. Então ela fez uma transição de relacionamento muito bem resolvida. E agora, numa transição biológica da menopausa, ela está muito bem resolvida. Ela seguiu o mesmo esquema. Exatamente. Então, mulheres, como a tua vida andou, como você se renovou, como você se fez em cada movimento por onde você passou. Mudou, transformou, desprendeu, se renovou, tua menopausa vai ser tranquila. Ou então está parada lá atrás, nem saiu de casa ainda, porque está indignada com o jeito que a irmã tratava, que a primeira amiga foi, que o primeiro namorado procedeu. Estou vendo problema lá na menopausa, da somatização desses processos que não foram reformulados. E às vezes se preocupa até com o relacionamento dos outros, dos outros familiares. E não dos seus, por quê? Porque o seu está parado, está emperrado. Então ela não desenvolveu sua trajetória afetiva. Que incrível isso, né? E, por exemplo, durante todo esse processo, né? Por exemplo, fluxo menstrual, quando ele aumenta muito ou quando ele reduz muito, quando ele falha, o corpo ele está avisando alguma coisa ou simplesmente é da natureza da mulher? Na verdade, é da experiência da mulher metafisicamente falando, tá? Todo o meu estudo ele é calcado nisso. Menstruação, metafisicamente, Samira, representa mudanças. Então, como a mulher lidou com a mudança? Tanto que nós chegamos na menopausa, que é a mudança maior, que é a maturidade biológica. Algumas nem querem chegar. Exato. E outras querem passar por ele. Exatamente. Não vê a hora. E isso tudo é como a pessoa lida com as transições de vida. Então, a menstruação, ela vai marcando como você muda. Você muda de departamento, você muda de amizade, você muda de empresa, de casa. Como você atua nas mudanças? Você fica muito apegado, você volta atrás, sair do departamento, e aí, como é que estão fazendo sem eu lá? Como é que está dando certo? Como é que está? Peraí, você está parado ainda no departamento? Você não saiu de lá? Você não renovou? A menstruação virá com cólica. Cólica é resistência às mudanças. É não proceder de uma maneira pontual. Acabou. Chegou. Deu. Tanto que a mulher, em todos os ciclos, ela lida com a mudança, porque biologicamente, Samira, você sente mais que eu, que é a mulher, o corpo faz uma aposta numa fertilidade e aposta numa fecundação. E essa aposta é em vão, felizmente, não ficou grávida, né? Só que isso é uma frustração do corpo, porque retorna toda a estaca zero. O útero, ele revestiu com uma parede, né, preparada para receber um suposto óvulo fecundado, para que o zigoto desenvolva ali e se torne um feto, que é o processo do desenvolvimento. Então, o endométrio revestiu para dar esse suporte numa suposta gestação. Não houve, o endométrio é varrido, um novo ciclo começa, essa célula é eliminada. Então, são aquelas apostas que acabam e retomamos de novo. A mulher sente isso em todos os ciclos, o homem não. Eu costumo dizer, o homem não menstrua, porque ele não muda. Ele não aprende a mudar. O homem sai de um setor, deixa as gavetas tudo com as tralhas dele.
Você tem que colocar uma lei na empresa. Mudou de setor, esvazia a gaveta. Olha que coisa óbvia. Onde já se viu, claro. Você como mulher deve estar pensando, hello? Ele não se toca? Não, ele não menstrua. Entendi. Então, a mulher exercita a arte de transição. E quando ela não é boa para fazer as transições, a menstruação vai sinalizar. É como você perguntou, o ciclo é mais curto, ela é pontual e muito breve na mudança. O ciclo é mais longo, ela estende esse processo da mudança. Vamos esperar até segunda-feira, vamos esperar o andor da carruagem, esperemos mais um momento, essa tendência a ser mais de postergar as mudanças. Aí você vai tendo essa característica. Mulheres, prestem atenção em si. Porque às vezes acho que é tão natural, né? Exatamente. E eu que nem menstruo, até observei muito. Eu que nem menstruo. Às vezes eu sinto preciso. Eu que não menstruo, a intensidade do fluxo menstrual. Sim. É o quão intensa a mulher é nas mudanças. É aquela natureza da mulher ser bate pronto, acabou. Você vai sair de casa, você vai mudar, você vai levar todas as suas coisas, vai mudar o endereço e a gente já vai pro cartório para separar. Isso é a intensidade do fluxo menstrual. Quando a menstruação ela é assim, leve, suave, entra naquela coisa, quase que será um corrimento uma menstruação. É aquela mudança feita assim de uma maneira suave, talvez, com uma ameaça. Se continuar assim, nós vamos parar, nós vamos separar. Então é aquela forma mais zen, mais leve. E a coisa pode mudar de mês a mês. Acabou, tá vendo? Olha Que delícia. lá, 25 minutos. Já deu. Tudo isso que a gente conversou, gente, também você pode achar com bastante detalhe nos livros Metafísica da Saúde. O aparelho reprodutor, o sistema reprodutor, tudo relacionado ao aparelho reprodutor, tanto de mulheres quanto de homens, está no volume 2. Exato. Tá? E o endócrino está no volume 3. Mas tem também o respiratório digestivo no volume 1, o sistema nervoso no 4, o 5 é o quê? O 5 é o articular, ósseo, articular e ósseo. Tá, você precisa me trazer esse que eu não tenho aqui. E tem o cromoterapia aqui. Uma mensagem rapidinho que já estouramos. Seja quem você for, vale a pena manter isso em todos os momentos da sua vida. Obrigada, Val Capelli. Super beijo, sempre um prazer te receber aqui, viu? Sempre gostoso. Foi ótimo, hein? Adorei. Mulheres, parabéns. Olha que entrevista legal que a gente fez pensando em nós, mulheres. Em vocês. Obrigada, viu? Obrigado. Tá. E Mundial, e você vai ficando por aqui. Você ouve o Val Capelli toda quinta-feira às 18h30. E o Mundial e você, sábado das 7 às 8 da manhã, sexta-feira às 14 horas, ao vivo, sempre aqui na Vibe Mundial. Um grande beijo, tenha um ótimo final de semana. Um grande beijo a todos, um ótimo final de semana e até segunda-feira com o Jornal da Boa Notícia. Até lá.